Fala galera, tá começando mais um Presbicast especial. Nós vamos começar com algumas perguntas e vamos tentar responder ela durante um bate-papo descontraído e bem gostoso. As perguntas são as seguintes, Youssef. Será que a igreja nasceu católica romana? O que levou Lutero a afixar as 95 teses na capela de Wittenberg? Sabe falar essa palavra, Youssef? Não? Então hoje o Presbicast especial vai falar sobre um tema relevante para nós, a Reforma Protestante. E para isso, nós trouxemos um convidado extremamente especial, ele que é o nosso mestre, nosso pastor, Reverendo Wagner. Pastorzão, bem, mais uma vez, seja bem-vindo. Joia, obrigado pelo convite, sempre uma grande alegria estar aqui. E aí, Youssef, tudo bem? Você que nos assiste, um grande abraço, que Deus possa nos abençoar e nos guiar nesse bate-papo abençoado. Amém, pastor. Esse é nosso Presbicast, o podcast mais baixo custo que existe, né? Nós estamos aí orando para os irmãos levantados, umas cadeiras gamer, aquelas luzinhas roxas, verde, né? Para combinar com a IPB. Quem sabe aí não vai chegando. Pastor, esse tema da reforma é muito importante para nós, porque desde os 500 anos da reforma nós vimos aí um movimento muito grande de pessoas aderindo à fé reformada e às vezes nem sabendo, né, o que isso significa. E para isso nós gostaríamos assim de bater um papo, de esclarecer algumas coisas. Eu queria começar perguntando para você, antes de mergulhar na reforma especificamente, qual era o contexto, né? Por que surgiu? Né? Será que só foi no século XVII que teve um descontentamento? Da onde surgiu esse descontentamento aí com a igreja naquele período? Século XVI. 16, isso. Na verdade, assim, a gente tem que voltar desde a ascensão de Cristo, para a gente entender os 4 primeiros séculos, é chamada igreja primitiva, e nesses 4 primeiros séculos a igreja sofria grande perseguição por conta do Império Romano, por conta de diversas questões. Eu não vou entrar aqui propriamente aqui nos pormenores, que eu acho que nós vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Mas a partir do momento que Constantino ele assume o trono do Império, a igreja ela se torna então unificada com o Estado, e aí muitos que não eram comprometidos com a igreja começam a se infiltrar dentro da igreja, e alguns dogmas que são doutrinas começam a surgir que não são bíblicos, né? São heréticos na verdade, e a igreja ela vem se desviando da palavra do Senhor. O estopim da reforma se dá no século XVI. No entanto, os historiadores dizem que já desde o século XIV já havia um espírito nacionalista no coração das pessoas. Por quê? Porque as pessoas, por exemplo, elas viviam na Alemanha, mas deviam viver debaixo da lei romana. Na Holanda, debaixo da lei romana. Então ele começa a dizer, não, eu sou alemão, eu sou suíço, eu sou holandês, eu tenho que viver debaixo das leis do meu país. Então esse espírito nacionalista vai fomentar e vai auxiliar a reforma protestante que vai se dar então em outubro do século XVI. Então mais ou menos o cenário é esse que está acontecendo, esses desvios, essa imposição romana, e aí depois vem a imposição da igreja, que se tornou agora a igreja pertencente ao Estado, e esse espírito nacionalista, e aí vem a reforma protestante. E esse é até assim, um argumento que muitas vezes os próprios católicos usam, né, pastor? De dizer que a igreja sempre foi romana, né, quando na verdade não. E é legal o senhor comentar isso, que no século IV a igreja se torna romana, a partir do século IV, né? Sim. Anterior a isso nós tínhamos ali apenas a igreja primitiva, né? Exatamente. E aí a partir dessa igreja romana, dessas inserções que foram acontecendo, entrando ali na igreja, dogmas diferentes, né, por conta do tradicionalismo, o que assim motivou Lutero, ou incomodou, melhor falando, né, Lutero, para poder ele dar esse start aí para a reforma acontecer no século XVI? O ápice, vamos dizer assim, da revolta de Lutero foi a venda das indulgências, né? Ali Tetzel, que era um homem escrupuloso, ele passou a vender o que nós chamamos de indulgência, que nada mais é do que a venda da salvação. Então havia até um jingle que ele saía como se fosse esses carros que a gente vê hoje na rua aí vendendo pamonha. Ele saía vendendo a indulgência, e a frase, o jingle era: quando a moeda no cofre tilitar, a alma do purgatório irá saltar.
Então, com esse jingle, eles vendiam a salvação para as pessoas, tanto para aqueles que já haviam perdido seus entes queridos, eles compravam a salvação desses entes queridos, até havia surgido a doutrina do purgatório, que não é uma doutrina bíblica, né? Você não encontra base bíblica para isso, mas as pessoas pagavam para que a alma dos seus entes queridos pudessem deixar o purgatório e tudo mais, e assim também compravam a salvação delas. Então, acho que esse foi o ápice de tudo. E também houve outros desvios, como a gente já falou, mas eu acho que o ápice total foi aí a venda das indulgências. Pastor, e a gente vai estudando um pouco isso, se eu não me engano, o senhor me corrige, né? Porque o pastor Wagner, ele é o nosso mestre. Então, salvo engano, é o Papa Leão X, né? E assim, a motivação dessa arrecadação, dessa venda de indulgências, naquela época, naquele período, era a construção do Vaticano ali, já aquilo que nós conhecemos assim hoje, ou... Na verdade, como que vamos dizer assim, o Estado estava quebrado, foi uma negociação entre igreja e Estado. Você falou acertadamente, era o Papa Leão X, na época, que estava no papado da igreja, e ele também tinha o sonho de construir a Basílica de São Pedro, que é o Vaticano. Então, entrou no acordo ali com o rei, e 50% para o Estado, 50% para a igreja, e vamos vender as indulgências. E ali a igreja ela vai se enriquecer absurdamente, né? E a gente sabe, né, que isso assim, não é nenhuma coisa tão distante da gente, né? A Igreja Católica ela tem um patrimônio muito grande, porque de fato, até, assim, eu não sei se ainda hoje talvez o pastor saiba, mas há uma arrecadação até assim, nos impostos, que parte deles, principalmente em cartórios, né, vão assim, para a igreja, para a construção de templos e tudo mais, né? Sim, na cidade que nós estamos aqui, no caso Batatais, quando construímos a igreja, nós tivemos que pagar um imposto direcionado ao santuário aqui da cidade. E há muitas cidades que ainda é assim. Ô pastor, também tem essa questão sobre Lutero, que as pessoas às vezes ficam assim, em crise, né? Tipo, Lutero foi um rebelde, porque Lutero... Mas a realidade é que, assim, a princípio, a proposta de Lutero é uma reforma mesmo, né? Não é, vamos dizer assim, uma dissolução ali com a igreja, né? E você podia comentar um pouco pra gente sobre isso? O que a gente precisa entender é o seguinte, Lutero, ele era um padre, né? E ele era padre da capela do Wittenberg. E Lutero, quando ele começa a presenciar, observar esse distanciamento da Bíblia, porque na época a Bíblia foi removida da mão do povo, só existia a Bíblia em latim, então o povo não tinha conhecimento a respeito disso. E Lutero, ele fica indignado com isso. Só que o objetivo dele, ele vendo todos esses desvios e ele compreendendo com base em Romanos, capítulo 1, 16 e 17, que o justo viverá pela fé, né? Uma doutrina que tem como base ali o livro de Abacuque, né? Que Deus faz essa revelação ali para Abacuque num tempo de angústia, tal, mas o justo não seria oprimido, o justo viveria pela fé no Senhor, e essa doutrina aí ela vai discorrer em Romanos, por exemplo, Paulo vai discorrer explicando quem que é o justo, como que ele é justificado, e Lutero entende isso. Quando Lutero entende isso, ele quer que o povo tome conhecimento a respeito dessa justiça que vem pelo Senhor. Só que ele não quer criar uma nova igreja, a igreja protestante, por exemplo, como existe hoje. Na época, o que Lutero queria era propor uma reforma na própria igreja. Só que isso não foi possível. O Papa Leão X, os clérigos da época, eles não quiseram ouvir Lutero, e aí veio a revolta de Lutero, que ele prega então as 95 teses na capela do Wittenberg. E por que, pastor, assim, antes de Lutero a gente não teve uma reforma, né? Assim, a gente até mencionou um pouco desse contexto, mas assim, a gente poderia explorar um pouco mais o que favoreceu para que com Lutero ela acontecesse. Nós tivemos, vamos dizer, vários pré-reformadores, né, que eles vieram solidificando esses desvios das escrituras, trabalhando o princípio da sola escritura, somente as escrituras, a sola fide, somente a fé. Eles já vieram trabalhando, e tudo isso vai se concretizar
com Lutero. Então Lutero ele tem todo um apoio desses pré-reformadores, desses grandes vultos aí, Agostinho, que sempre veio trabalhando, até uma das frases, né, a igreja reformada, sempre reformando, é uma frase latim que remonta os dias de Agostinho. Então Agostinho foi um grande teólogo e ele teve grande influência na vida de Lutero. Por conta disso, Lutero não é que ele era diferente de todos, é que Lutero foi escolhido por Deus para que a partir daquele dia, do dia 31 de outubro, pregasse as 95 teses e acontecesse toda a reforma protestante. Mas isso aí é algo que vem de séculos e séculos. E ele teve apoio também, né, desses... eu não lembro qual que é o termo que usa, mas é tipo uns representantes que tinha do Estado ali, né? Como que chamavam? Ah, agora esqueci o nome. Você sabe? Não vou lembrar. Né? Ali na Alemanha ali tinha... a gente fala Alemanha porque é mais fácil falar, né? Mas era os Países Baixos, aqueles lugares ali. Sim. Tinha ali um prefeito ali que contribuiu e protegeu ele naquele período, né? Eu não lembro se... Houve muitas proteções, né? Mas eu também não vou lembrar de cabeça, não. Se a gente lembrar, a gente vai falando assim, porque é assim mesmo, é ao vivo, viu, gente? Tá certo. Pastor, mas aí, a partir disso, a gente tem outros movimentos de reforma acontecendo que já não são como Lutero, né? São movimentos que surgem assim, que já não pensam em apenas reformar a igreja, mas já compreendem que não tem como reformar a igreja. Você pode falar um pouco desses movimentos que surgem aí paralelamente? Ou se a gente pode chamar outras reformas, não sei. É o chamado segunda reforma, né? Na verdade, é uma consequência. Porque assim, o que a gente tem que entender dentro da história é que quando não há possibilidade alguma de reformar a igreja, e isso fica nítido na reunião da Dieta de Worms, quando Lutero vai até diante do Papa e ele pede para que ele se retrate de todos os escritos dele, tal. Aí tem a famosa frase de Lutero, que ele diz: a menos que me provem perante a palavra de Deus que eu estou equivocado, eu não me retratarei. E ali tem o estopim da reforma e tudo mais. Consequentemente, como eu falei, nos séculos anteriores havia esse espírito nacionalista. Então, consequentemente, a reforma ela também acontece na Suíça, coordenada por Eurico Zwinglio. Zwinglio ele acaba morrendo prematuramente, logo no início. Quando a reforma acontece em 1517, Calvino, que é um dos grandes reformadores, ele tinha 8 anos de idade. Então, na Suíça, primariamente, é Eurico Zwinglio que vai ali liderar essa reforma na Suíça. Mas como ele morre prematuramente, quem assume é João Calvino. E João Calvino, então, ele vai construir ali a Universidade de Genebra, todo esse conceito reformado, de educação reformada. E acontecem as guerras nos Países Baixos, Holanda, Escócia e tudo mais. E aí as pessoas, os jovens, eles começam a ir para a Suíça e começam a estudar na Universidade de Genebra e aprender aos pés de Calvino. Quando eles retornam para os seus países, eles retornam com essa fé reformada. Por exemplo, John Knox, né? Ele volta e ele começa a proclamar ali o evangelho, começa a lutar, porque ainda também havia essa unificação de igreja e Estado, e aí vai gerar toda essa questão aí de uma discussão, e a reforma vai começar a acontecer em outros países, depois chega nos Estados Unidos, tal, até chegar no Brasil. Lembrei o nome, é Frederico Sábio. Frederico Sábio, verdade. Pastor, esse movimento de reforma começa e a gente tem o que nós chamamos dos 5 solas, né? Acho que a gente pode afirmar que primeiro o sola escritura mesmo vem como um movimento forte, e a partir disso esses outros solas, eles se desenvolvem a partir de Zwinglio ali e tudo mais. Uhum. Mas vai se consolidar mesmo através de Calvino, né? E aí, assim, já em Calvino, né, a gente pode afirmar então assim que a reforma realmente vai se consolidar através dele. E qual a importância e relevância do nome de Calvino até os dias de hoje para a Igreja Reformada? A questão é assim, é que Calvino, ele era um grande estudioso e muito conhecido por sistematizar as doutrinas bíblicas. Todas as doutrinas estão nas Escrituras, mas elas não vêm de maneira sistematizada. Então, quando surgem essas questões dos solas e tudo mais, primeiro, o sola escritura é um resgate para a centralidade da palavra de Deus, que vinha sendo desviada nos séculos anteriores, desde o século IV até o século XVI, como nós já citamos, vários dogmas sendo colocados.
Então, isso aí já começa, o grito da reforma é: vamos voltar para as Escrituras, vamos voltar para a essência da palavra de Deus. Quando você volta para a essência da palavra de Deus, você entende que o justo viverá pela fé. Então, sola fides, né? Somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Quando você diz que você é salvo em Cristo Jesus, surge a outra sola, que é sola Christus. Então, a salvação se dá somente por intermédio de Cristo. Mas como se dá por intermédio de Cristo? Pela graça e não pelas obras. Aí surge a sola gratia, né? Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, nós somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E uma vez que Ele fez isso por nós, enviado por Deus, então nós devemos render glória somente a Deus, que aí surge a quinta sola, que é sola e deu glória. Então, as 5 solas, ela tem um motivo de existir, mas ela também segue uma linha muito lógica, né? A palavra de Deus mostra que a salvação se dá pela fé, fé unicamente em Cristo, Cristo que nos salva pela graça, e Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Pastor, e esse movimento, ele teve um impacto assim muito grande na sociedade, né? A gente vê que ele mudou, e até hoje na realidade muda, a forma com que as pessoas se relacionam com a igreja e propriamente com Deus. O senhor comenta um pouco pra gente sobre isso? Qual foi esse impacto? Como que as pessoas, assim, naquele primeiro momento mudaram a relação delas? O que aconteceu ali para que essa mudança houvesse? Na verdade, as escrituras, elas nos mudam a nossa cosmovisão. Ela muda a nossa perspectiva de mundo. E quando a gente volta para as Sagradas Escrituras, como aconteceu aqueles dias, as pessoas começaram a mudar a sua percepção de mundo e a sua maneira de agir, se relacionar com o outro, se relacionar com Deus. Eu tive um professor de história na pós-graduação que ele dizia que cristianismo é sinal de sofisticação intelectual. Ou seja, os cristãos, eles não são pessoas ignorantes, como muitos dizem. Esse povo é ignorante, esse povo sofreu lavagem cerebral, esse povo não sabe o que está falando, esse povo vive num mundo utópico. Não é um mundo utópico, é um mundo que foi criado por Deus, a palavra de Deus mostra isso, é governado por Deus, e quando a gente entende isso, a gente começa a pautar a nossa vida, então, segundo a vontade de Deus, e viver de maneira que glorifica o nome dele. E isso muda toda uma sociedade. Muda a maneira de comercializar, muda a maneira de trabalhar, muda a maneira de ser pai, muda a maneira de ser marido, de ser mãe, de ser esposa, de ser filho. Muda toda a sociedade. E a sociedade, na época, viveu essa mudança. E hoje, sociedades que têm se entregado aí totalmente ao cristianismo, a Deus, a palavra de Deus, elas passam por essa mudança. Isso aí a gente vê até em grandes avivamentos que ocorrem, as pessoas... Quando a gente fala de avivamento, por exemplo, a gente fala sobre não um êxtase espiritual. Avivamento não é isso. Avivamento, na verdade, é uma mudança de vida que vai impactar diretamente no estilo de vida dessa pessoa e ao redor onde ela vive, na sociedade como ela vive. E a reforma protestante, ela faz isso. Essa mudança que a reforma promoveu, né, pastor? Eu sei até que eu vou tocar nesse assunto daqui a pouco, mais a fundo com o senhor, que é a questão assim de também colocar uma escola, né, de dar às pessoas uma educação melhor para elas terem essa condição de não serem de fato ignorantes, né, até o contrário do que as pessoas pensam, né. Isso vem a partir de Calvino mesmo, né, essa influência de ter escolas públicas, de proporcionar. Mas antes disso, né, o senhor falou dessa questão dos países protestantes, dessa influência na mudança, como se relaciona com tudo, né? Com o comércio, assim, é só a gente ver. Países de origem protestante e países de origem católica. Com certeza. Né? A gente vê, assim, que há uma diferença gritante, né? Nessas questões, como educação, como honestidade e muitas outras coisas. Até na prosperidade dos países, sim. Né? A gente vê, assim, que os países que foram... iniciados aí pelo protestantismo, eles estão, assim, anos-luz à frente de país católico. Mas em relação a isso, né, especificamente a escola, assim, o senhor, quando pensou na escola que teve essa influência lá atrás, ela foi uma influência para você poder, por exemplo, começar esse ministério da escola e aí poder falar um pouco sobre a escola aqui em Batatais? Sim, com certeza foi. Um dos lemas de Calvino é que
toda igreja uma escola ao lado. Na verdade, o lema da reforma, né? Você tem uma igreja, você precisa ter uma escola ao lado. Calvino também dizia que a igreja ela tem um tripé de responsabilidade. Ela tem uma responsabilidade na questão política, ou seja, nós precisamos lutar para que as leis que governam o nosso país elas estejam pautadas pela palavra de Deus e não pelos desejos egoístas dos homens. Segundo, a igreja ela tem uma responsabilidade social. Nós precisamos cuidar dos órfãos, das viúvas, do pobre. A igreja ela precisa ser intencional nesse cuidado. E terceiro, a igreja ela tem uma responsabilidade didática. Ou seja, a igreja ela precisa ensinar as pessoas a ler, a escrever, para que elas tenham acesso à palavra de Deus, que foi uma das coisas que não ocorriam antes da reforma protestante, e a partir disso, então, elas conheçam o Senhor e por si só elas vivam segundo a vontade do Senhor. Então, com certeza, criar um colégio aqui na cidade de Batatais, quando a igreja presbiteriana ela criou esse colégio, e hoje, com a graça de Deus, ele continua perseverando aqui na cidade, que é o Colégio Presbiteriano de Batatais. Com certeza, todos nós fomos movidos pelo lema da reforma protestante. Nosso desejo, na verdade, é educar crianças, adolescentes, jovens, pautados pela cosmovisão bíblica, para que a sociedade seja uma sociedade movida pela palavra de Deus. Pastor, agora eu vou entrar nas polêmicas da vida aí, né? O Youssef ele até sorri. As pessoas não veem, né, pastor? Mas a gente vê aquele sorriso sagaz dele ali, porque rende corte, né? Ele gosta de corte. O Youssef sorri, a gente soa. Ô pastor, muitos entendem de forma muito errada os 5 pontos do calvinismo. Uhum. E entendem errado, assim, os 5 pontos propriamente ditos, né? Mas também acham que isso realmente foi a grande preocupação de Calvino, né? Quando a gente vai estudar as Institutas, nós vemos assim que Calvino escreveu muito mais do que os 5 pontos, e o ponto central de Calvino é apresentar assim, uma teologia aliancista, debaixo da graça de Deus, né? Ele escreve muito mais sobre isso. Mas, enfim, popularmente, né, fala-se de calvinismo a partir dos 5 pontos. E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre cada um dos 5 pontos, né, a importância deles, o que eles realmente eles significam. Dá? É possível? Dá. Então vamos embora. Se não me falha a memória, Calvino ele morre em 1564. Os 5 pontos do calvinismo vai surgir no século XVII, em 1681, alguma coisa assim. Então Calvino não escreveu ponto nenhum. Calvino escreveu as Institutas, como você bem disse, que tem como base ali a soberania de Deus e todas essas questões. A questão é o seguinte, que na época, quando Calvino morre, surge um teólogo chamado Jacob Arminius. E esse teólogo de linha humanista, né, qual que é o lema do humanismo? O homem pelo homem e para o homem. Ou seja, o homem ele pode todas as coisas. Então esse é o lema humanista. Esse teólogo, Jacob Arminius, de linha humanista, ele começa a criar uma doutrina e defender que, na verdade, o homem, por si só, ele consegue buscar a salvação. Ou seja, o pecado não atingiu o homem na sua totalidade. Ainda sobrou uma centelha de fé no homem que o faça se mover a Deus. E ele começa, então, a questionar a soberania de Deus quanto à salvação, quanto essas questões que Calvino veio defendendo. Jacob Arminius também morre. E alguns estudantes, né, os seminaristas, que estavam ali estudando ali aos pés de Jacob Arminius, eles escrevem uma carta chamada Remonstrância. E essa carta, na verdade, remonstrância é representação. Nessa carta, eles questionam 5 pontos principais de toda a doutrina formulada por João Calvino, né, nas suas Institutas. A partir disso, então, se reúne o Concílio de Dort, na Holanda, com os grandes teólogos daquela época, com algumas autoridades do Estado, presbíteros, e ali eles passam meses e meses discutindo com muita profundidade bíblica,
com um espírito mesmo de devoção à palavra de Deus, e ali a conclusão que surge é eles vão responder a esses 5 questionamentos, e dali surgem então os 5 pontos de Calvino, né? Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Esses 5 pontos eles vão combater aquilo que está sendo questionado. O homem é totalmente depravado? Sim, totalmente depravado. Aqui Jacob Arminius diz, não, o homem não é totalmente depravado. Se o homem não é totalmente depravado, então ele pode escolher a Deus. Já aqui no calvinismo não, se o homem é totalmente depravado, ele está morto dos seus delitos e pecados, ele não tem condição de escolher a Deus, ele precisa ser escolhido. Então, eleição incondicional, né? A eleição não é condicional, como defendia e defende até hoje os arminianos. Não é uma condição que depende de mim, é incondicional, depende da vontade de Deus de me escolher. Então, se depende da vontade dele, e há pessoas que morrem ainda negando o Senhor, quer dizer que então que a expiação ela é limitada. Não limitada no sentido de poder de Cristo para salvar todos. O poder de Cristo é suficiente para salvar todo mundo, mas só faz sentido e totalidade na vida daquele que foi escolhido por Deus. Já os arminianos vão dizer que não, que a expiação ela é total. Ela é para aquele que quer ser perdoado, então ele busca Deus. Consequência disso, a graça irresistível. A graça irresistível, ou seja, se é Deus que me escolhe, se o perdão vem do Senhor, como que eu vou resistir? Ou seja, a graça ela é irresistível no sentido que o amor do Senhor preenche o nosso coração. Já os arminianos eles vão defender que não, que a graça ela é resistível. Mesmo, veja, é meio até que incoerente, porque assim, se você perguntar para uma pessoa que segue a linha arminiana, ele vai dizer que Deus é soberano, que Deus é onipotente, que ele pode todas as coisas. No entanto, ele vai dizer que o homem pode refrear a Deus no sentido de não querer ser salvo. Isso é uma incoerência. Se Deus pode todas as coisas, ele pode convencer um pecador do seu pecado e conduzir ele para a glória eterna. E é isso que vai ser definido aqui como graça irresistível. Então, se Deus faz todas as coisas, a glória tem que ser dada a ele. E se ele faz tudo, por que ele vai então remover aquilo que ele deu? Então, ele vai manter, por isso que é a perseverança dos santos. Não que nós perseveramos, é Deus que nos mantém a salvo. Aqui, no arminianismo, eles vão defender que não, que a salvação você perde. Ou seja, se você pecou, você precisa pedir perdão, porque se você morrer sem pedir perdão, você vai para o inferno. Então, essa era a defesa de Jacob Arminius. Esses foram os 5 pontos questionados pelos estudantes que estudaram aos pés do Jacob Arminius, lembrando, com uma doutrina por viés humanistas. E aí a resposta desse concílio, né, que se reuniu no Sínodo de Dort, foi os 5 pontos do calvinismo. Então Calvino não escreveu 5 pontos nenhum, ele escreveu as institutas, ele sistematizou as doutrinas bíblicas, tá? Vamos lançar uma frase que é polêmica, o Cef, então de onde o pastor falou. Armínio morreu calvinista. Olha, você vê? Jacob Armínio morreu calvinista. Eu escutei uma vez um podcast do reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Um grande pastor, inclusive foi ele que me ordenou, né? E é uma grande honra poder tê-lo como um modelo de pastor, de um homem de Deus. E uma vez ele estava falando sobre John Wesley e John Wycliffe, que eram 2 grandes amigos. E aí falaram assim que John Wycliffe não, é George Whitefield, John Wesley e George Whitefield. E aí John Wesley é arminianista e George Whitefield calvinista. E uma vez tentaram pegar os 2. E aí chegaram para George Whitefield e perguntaram para ele assim, olha, o que você acha de John Wesley? Assim, nunca vi um homem tão santo como esse. E um dia chegaram para John Wesley e perguntaram sobre George Whitefield. E ele falou, olha, eu nunca vi um homem tão santo como esse. E aí perguntaram para ele, você acha que você vai encontrá-lo no céu? E aí ele disse, acho que não. Porque quando eu chegar lá, ele vai estar tão perto de Deus que eu mal vou poder vê-lo. Então veja, de linhas doutrinárias diferentes, se respeitavam, andavam juntos. Então a questão não é essa.
Eu não estou aqui expondo que os arminianos têm que ser queimados na fogueira. Não é isso. A linha doutrina calvinista, ela tem base na soberania de Deus. E ela crê nesse ponto. O arminianismo, ele tem base numa doutrina humanista. E ele crê dessa maneira. Mas é possível ser um grande homem de Deus sendo calvinista e ser um grande homem de Deus sendo arminiano. Dá para debater construindo, né, pastor? Não se degladiando, né? Exatamente. Então, você que é chato de internet aí, assim, nem adianta você vir, ficar lá, tentando provar. Não vai dar nem bola pros seus comentários, vai amar você, os irmãos da sua igreja, você ama a gente também, tá tudo certo. Porque o que é importante, acho que os termos fundamentais ali da palavra, nós cremos em comum com os arminianos, né, pastor? Agora tem, assim, né, essas linhas neopentecostais, que já são movimentos mais recentes, que, assim, a gente nem vai dar bola também, porque aí não tem nem discussão, né? Não vai ficar discutindo. Aí nós só vai orar. Tem pentecostal, neopentecostal, e já tem aqueles que já não tem... O futuro do pretérito pentecostal. Os cientistas religiosos já não conseguem mais nem identificar e definir qual linha teológica algumas igrejas seguem. Sei lá o que é, né? Coach quântico pentecostal. Aí não vale, né? Não vai nem discutir, você. Esquece. Pode comentar à vontade, não vai dar bola. Não vai pegar a gente. E é interessante porque, assim, pastor, quando começou o movimento, principalmente o Sola Escritura, havia essa preocupação por parte dos reformadores, né? A gente tem até a Assembleia ali de Westminster, que vai escrever ali esse tratado de Westminster mesmo, né? Que a gente segue aqui a Confissão de Fé de Westminster, porque, assim, quando você dá acesso às Escrituras na mão das pessoas, né? As pessoas acham, assim, que é só abrir e ali que você entendeu, você... Não. Existe um método correto de interpretar as escrituras. Sim. Né? E essa preocupação ela existiu, porque assim, quando a gente fala, por exemplo, desses debates de épocas teológicas entre Armínio e Jacó, nós estamos falando de pessoas assim, piedosas, que se debruçaram diante das escrituras sagradas e estudaram ela assim, com as ferramentas corretas. Né? Então, dá para você, assim, vamos dizer assim, debater de forma construtiva, porque nós estamos falando de pessoas assim, que estão levando a Bíblia a sério, né? Não é esse negócio de revelação, de fechou o olho, abriu, sentiu e falou. Né? Isso é bobagem, gente. Então toma cuidado aí, porque reforma não tem nada a ver com isso. Na verdade, hoje, se a gente olhar, a reforma ela é extremamente importante para os nossos dias também. Onde você tem tantas igrejas evangélicas que se dizem, né, cristãs, protestantes, mas elas não conhecem a Reforma Protestante. No dia 31 de outubro, eles não vão celebrar a Reforma Protestante. Eles não têm base, eles têm base em movimentos avivalistas e tudo mais, eles não têm esse conhecimento. E é muito importante, porque assim, poxa, da onde você surgiu? Qual que é a base doutrinária dessa igreja? Como vocês olham para as Sagradas Escrituras? Como vocês interpretam as Sagradas Escrituras? E não tem isso. Se você, às vezes, conversar com algum cristão, né, de uma outra linha doutrinária, ou até igrejas que não têm linha doutrinária, e você perguntar quais os ofícios de Cristo, você fala, mas sei lá, o que é isso aí? Né? Quais os decretos de Deus, o que é a teologia da providência? A pessoa fala, meu Deus do céu, vamos só louvar aqui, adorar, tá bom demais. E não. Importante sentir o arrepio, né? Importante sentir o arrepio. E não é, a Reforma Protestante, ela lutou contra isso. Ela lutou mostrando assim, não, o que importa é a palavra de Deus, é a sola Escritura. É ela que vai dar base para a nossa fé. Então a fé cristã não é uma fé burra, não é uma fé ignorante, não é uma fé de uma pessoa que não consegue racionalizar as coisas. Não, é uma fé, existe motivo. Ela tem razão de existir essa fé. Então, a razão está onde? Está na palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser compreendida e interpretada dentro dos seus textos e gêneros literários, a gente compreender o contexto dos textos, fazer análise sintática, morfológica, algo que muitas vezes tem sido ignorado. Exatamente. É um trabalho muito grande, né, pastor? Construir um sermão, né? Porque, assim, nós oramos e a oração é a parte principal para a gente poder elaborar ali um sermão e falar para a igreja o que a igreja precisa ouvir da parte de Deus, mas a gente não pode esquecer, assim, que Deus se revelou, e Ele se revelou por meio das Escrituras Sagradas. Deus falou de uma forma acessível. Então, assim, Deus é o infinito, Ele não pode caber em nós que somos finitos, mas o que nós precisamos saber está ali.
né? Então, se a gente se dedicar a estudar, a gente aprende e obedece e vive desfrutando da graça de Deus de uma forma muito melhor. Com certeza. Eu lembro de algo engraçado. Quando eu fui pro seminário, não sei se isso aconteceu com você também, Fê, e tudo que acontecia, assim, eu via uma ilustração, às vezes um programa, um filme, falava, rapaz, isso aqui dá sermão. E aí, nossa, você elaborava aquele sermão, você fazia sermão em 2 horas. E aí fui pro seminário. E começamos a aprender hermenêutica, grego, hebraico, homilética, arqueologia. Teologia Rapaz, bíblica. Depois assim, eu não conseguia mais preparar sermão. Eu falava assim, gente do céu, é muito difícil preparar um sermão. Antes era tão fácil. E a gente compreende o quanto que a gente fugia das escrituras. E o quanto é difícil realmente você compreender o texto, fazer o que nós chamamos de exegese, uma exegese bem feita, né? E aplicar para o contexto dos nossos dias. E isso precisa ser feito. E isso você não faz mais com 1 hora, 2 horas. E pastor, é um conflito assim muito forte, porque assim, quando a gente pega, por exemplo, Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala exatamente, ó Timóteo, vai chegar um tempo que as pessoas só vão dar importância e ouvir o que elas querem. Elas não vão mais assim se interessar de fato pela verdade. E a gente vê hoje, porque assim, quando a gente vai falar, por exemplo, dessas igrejas que não têm um fundamento na reforma protestante, que não são bíblicas, né, mas usam a Bíblia, eles nem sempre falam assim, bobagem. Eles falam coisas boas, né? Eles dão uma palavra motivacional, um encorajamento, e é nisso que as pessoas são enganadas. Porque talvez aquilo não tenha a ver com a vontade de Deus para a vida dela. E nem a vontade de Deus com a vida da igreja. A gente está vivendo aí, por exemplo, esse momento em que Israel vem sofrendo assim, um grande massacre ali de terroristas, tudo assim, e a gente vê assim, tanta bobagem, tanta confusão das pessoas acerca desse assunto, né? Por quê? Por falta de conhecimento bíblico. E aí saem ouvindo os outros e as pessoas vão manipulando a fé, né? E até no sábado a gente vai falar isso com os jovens aqui na igreja, pastor. Quando a gente vê Jesus pregando o seu sermão escatológico, ali, falando do fim dos tempos, uma das coisas que ele fala é que no final dos tempos, né, o número de falsos profetas ele iria aumentar. E hoje, assim, a gente vê demais, porque o que é um falso profeta? No passado, o falso profeta é aquele que falava e não cumpria. Né? Ele falava da parte de Deus, mas Deus não cumpria com o que ele falava. Porque Deus não tinha um compromisso com a fala dele. É o profeta que tem um compromisso com a fala de Deus. Exatamente. E no Novo Testamento, isso se aplica também. Porque assim, Deus não está mais escrevendo a história como ele escreveu no passado. Né? Hoje nós temos a iluminação do que já foi revelado. Então o falso profeta ele fala o que a Bíblia não diz. Porque Deus está falando por meio da palavra de Deus. É interessante. Já que o Yosef gosta de polêmica... Joga polêmica no peito dele, pastor. Deixa eu jogar uma polêmica para ele aqui. Depois ele que se vira para responder os haters aí. Isso, tá certo. Vamos lá, Yosef. Você falou de falta de conhecimento bíblico e tudo mais, e da onde surgem as heresias. E também falta de conhecimento da história. Porque a gente está falando de reforma protestante. E houve movimentos contra a reforma. E um desses movimentos foi liderado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Né, que foi em 1535, que foi o grande Concílio de Trento. E nesse Concílio de Trento, o que foi decidido? Foi decidido inserir 7 livros na Bíblia, que são o que nós chamamos de os livros apócrifos. Então hoje você encontra muitas vezes católicos que eles dizem assim, vocês tiraram 7 livros da Bíblia. Aí como dizia o nosso professor de história, errais por não conhecer a história. Se você olhar desde o primeiro século, até o século XVI, a Bíblia sempre teve 66 livros. Nunca teve mais do que isso. Todos os concílios que passaram, eles aprovaram as escrituras com 66 livros. Aí quando chega em 1535, são inseridos esses 7 livros. E a Bíblia passa até agora 72 livros. A primeira versão Ave Maria sem pressa se deu em 1591, com esses 7 livros a mais. Então, como que nós retiramos? Nós não retiramos nada. Nós apenas voltamos para a centralidade das Sagradas Escrituras. Na verdade, esse movimento da Contra-Reforma foi tentar fazer algo que diferenciasse a Igreja Católica da Igreja Protestante, e eles fizeram isso, e imprimiram essas Escrituras, e hoje, até hoje fica essa luta.
Ah, mas vocês tiraram... Não, gente, só olhar para a história. A história está claro. Foi acrescentado no Concílio de Trento. E até, pastor, o fechamento do cano, se não me engano, dá em 300 e alguma coisa, né? É 325, por aí. E teve um critério para esses livros não serem inseridos, né, naquele momento. E aí, assim, a própria igreja, ela abre mão desses critérios para inserir, porque quando a gente vai olhar... Porque a Bíblia, ela não é um fragmento de livros, né? Ela é uma história Sim. que tem coesão, ela tem começo, meio e fim. Sim. Então, os livros que estão ali, eles não se contradizem, né? Eles são progressivamente a mesma revelação, né, da palavra de Deus. E esses livros, eles contradizem os demais, em partes, né? Houve vários critérios. Um dos critérios era, foi escrito por um profeta? Um profeta realmente evidenciado? Não. Então você já questiona. Foi escrito em hebraico ou aramaico, né, no tempo ali do exílio? Não. Então você também questiona. Foi escrito em qual período? E se você pegar esses 7 livros, pegar a datação deles, você vai ver que todos eles foram escritos nos 400 anos de silêncio de Deus, que é o tempo intertestamentário. Existem até livros apócrifos que eles dizem que naquele tempo não havia profeta. Você acabou de falar do exercício profético. Ele é comprometido em falar aquilo que Deus falou. Então, se Deus está em silêncio e não há profeta, então esse livro, ele não é um livro canônico. Ele não é um livro inspirado. Então, ele é um livro que conta um período da história. Um período da história dos 400 anos de silêncio de Deus. Como que o povo de Deus, como que a nação, ela continuou caminhando. Mas não dá para aceitar esses livros como livro canônico, como livro inspirado. Mas nós podemos ler como livros históricos. E entender como que a igreja, como que o povo de Deus viveu aquele tempo da história que Deus ficou em silêncio. Mas são discussões que as pessoas muitas vezes sem compreensão da história acaba que aceitando e determinando aquilo como bíblico. E é onde surge adoração aos santos, culto aos mortos, que é o que esses livros defendem. Até pastor, assim, a grande estratégia satânica aí é colocar que teologia é uma coisa chata, né? E a gente vê isso até no meio dos protestantes. Óbvio que, assim, tudo que excede muito se torna chato mesmo. Então tem os reformados chatos, os teólogos chatos demais, né? Mas a teologia ela é importante por quê? Porque ela nos dá a condição de poder avaliar e entender se de fato aquele livro ele contradiz ou não, né, a história. Se eu não me engano, também foi nesse concílio que eles acrescentaram também outros sacramentos, né? Sim, são 7 sacramentos a Igreja Católica defende. Não vou lembrar todos de cabeça, mas eu sei que casamento é sacramento. Casamento não é sacramento. A palavra de Deus ela instituiu, Cristo instituiu 2 sacramentos. Batismo e ceia. Né? Não tem outro sacramento, mas para eles, se eu não me engano, também a extrema-unção é também um sacramento para eles. Então, isso aí não é bíblico, gente. Isso aí não foi instituído por Cristo. É tradicional, né? Isso aí é uma tradição da igreja romana. Pois é. Tá vendo, gente? Não é difícil estudar história. Olha aí, em pouco tempo nós já tivemos aqui um enriquecimento muito grande. Pastor, obrigado mais uma vez por contribuir para a gente aí. Eu queria que a gente encerrasse aqui agora com o senhor falando assim um pouco da importância, né, nos dias de hoje, por exemplo, para a nossa igreja aqui em Batatais, da reforma, qual é a relevância dela nos dias de hoje para a nossa igreja de Batatais e depois orasse por nós aí encerrando esse tempo. Mas antes, pastor, nós não podemos deixar aqui de comentar, né, Youssef? Tá aqui, ó. Quer crescer, quer aprender mais da palavra de Deus, foco na missão, livro escrito pelo reverendo pastor Wagner, nosso pastor aqui. Compra, abençoa alguém que eu tenho certeza que ele vai contribuir para você aprender e edificar a sua fé, tá bom? Vai lá, pastor. Amém. Ô Fê, eu agradeço mais uma vez pelo convite, é sempre uma alegria imensa, eu acompanho, não é só porque o Presbicast é da nossa igreja, que, né, como aquele pai orgulhoso, né, eu sempre estou ali assistindo, mas não, tem acrescentado muito na minha vida, e participar aqui com você, com o Youssef, é sempre uma grande alegria. E poder contribuir com você que assiste, que busca crescimento, é sempre algo muito importante. O que eu quero deixar aqui para você em Batatais, em qualquer outra cidade ou país que você esteja nos acompanhando, é que a Reforma Protestante nos deixou um grande legado, que é buscar as Sagradas Escrituras em todo momento.
não é aceitar qualquer coisa que é dita como se fosse bíblico. Na verdade, é buscar na palavra de Deus, é questionar realmente, mas sempre entendendo com respeito. Por quê? Porque há muitos hoje que estão questionando, faltando com respeito, muitas vezes até mesmo sendo leviano com a fé do outro. Então nós precisamos respeitar, nós precisamos ser bíblicos e precisamos estudar. Buscar conhecimento nunca é demais, mas buscar conhecimento para poder abençoar e acrescentar na vida das pessoas, não apenas para inchar a cabeça. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça em nome de Jesus. Amém. Pessoal, é isso aí. Continue acompanhando a gente, dá o like aí, compartilha, né? Divulga aí o Presbicast para nós crescermos e abençoarmos mais pessoas. Até a próxima. Fiquem com Deus.